Eu vou perguntar agora para vocês e a gente vai pensar um pouco, né? Vamos pensar junto. Peguem um lápis e um papel e façam as suas anotações aí. A minha questão que eu trago aqui para vocês nesse momento é: pense nesse momento na palavra professor e pense na palavra aluno. O que significa a palavra professor? Crie um conceito, né? Um conceito de professor. E o que significa a palavra aluno? Crie um conceito, o seu conceito, né, de aluno. Escrevam isso aí e depois pensem um pouco na relação professor-aluno, dentro deste conceito que eu pensei, o que é conhecimento? Ou seja, com qual conhecimento o professor trabalha com o seu aluno? O que é conhecimento nesta relação? Como será que essa relação, então, se estabelece? O professor, ele é aquele que ensina, né? Então, o professor, ele detém um conhecimento, ele vai à universidade, ele vai, né, aos graus mais altos da academia para buscar conhecimento. Então, ele possui um conhecimento que ele adquiriu nos seus anos de escolaridade. O aluno, a palavra aluno vem do latim. Toda palavra originária do latim que começa com A é não. O A é negação em latim, então é não. Luno, em latim, é luz. Quem é o aluno? O aluno é o ser sem luz, que significa ele é um ser passivo e ele vem para absorver apenas aquilo que o professor, detentor do conhecimento, pode transferir para ele. Então, nesta relação, como é que eu penso o conhecimento? O conhecimento é algo pronto e acabado. O professor foi aos mestres, né, adquiriu os conhecimentos que os mestres lhe passaram, também sem que ele participasse, e foi adquirindo esse conhecimento e foi se tornando também mestre. E hoje, como mestre, ele vem à sala de aula e professa o seu conhecimento para os seus alunos. Nesta mesma vertente, eu peço a vocês, pensem agora qual é o conceito da palavra educador. Qual é o conceito da palavra educando? Nesta relação, educador-educando, o que significa conhecimento? Pensem um pouquinho aí, que isso é uma reflexão muito importante para a gente compreender perfeitamente do que é que a gente está falando quando a gente está falando em educação social. O que acontece em relação a educador, educando, as palavras, elas estão em movimento, essas palavras. Educador é aquele que educa. Para ele educar, ele precisa se tornar sujeito da educação que ele está desenvolvendo. Ele não é mais meramente um transmissor, ele é um educador. Rubem Alves diria que a palavra educador é a essência de todo ser que atua em educação. Na verdade, professor, profissão, é a profissão da pessoa. Educador é a sua essência. Então, na verdade, todo professor precisa ter a essência em si do ser educador. Então, educador, sujeito histórico, sujeito que constrói a sua história, portanto, constrói conhecimento. Constrói com quem? Com o educando. O que significa a palavra educando? Também é uma palavra que está em movimento, né? Não é passiva, ela está também em movimento e ela também significa sujeito histórico, sujeito que constrói igualmente sua história. Então, ele também participa ativamente desta construção de conhecimento. Ele participa da sua própria formação. Ele tem, né, esse sentido forte de ser sujeito. Compreenderam? Isso muda completamente a relação. O que é mais importante compreendermos é a mudança desta relação. Então, a relação que era vertical, né, em que o professor estava lá na frente, inclusive num tablado, né, como a educação formal antiga, nos grupos escolares, por exemplo, onde eu estudei, onde eu fui alfabetizada, nos antigos grupos escolares, além das cadeiras estarem enfileiradas, os alunos um olhando só na nuca do outro, ainda tinha o tablado, o professor ficava sobre o tablado, né, a mesa do professor lá em cima, porque ele estava num nível superior de conhecimento. Tudo é educativo, né? A imagem que a gente tem desta sala de aula é uma imagem que passa um conceito de educação.
um conceito de professor ou de aluno, essa imagem hierárquica, né? Então, assim, não por acaso também, as carteiras escolares, elas tinham, né, aquela bancada na frente, segurando, cerceando o movimento físico, o movimento corporal da criança. Por quê? Né? Para manter a disciplina. Então, é uma educação que Paulo Freire vai chamar de educação bancária, que nós, mais à frente, nas nossas próximas aulas, estudaremos o que significa, qual é essa crítica que fala na educação bancária, né? Por que houve essa crítica, o que é que aconteceu aí nessa relação. Então, a educação social, nessa relação educador e educando, ao invés da sala de aula com um sentado atrás do outro, nós temos uma proposta de trabalhar em círculo, de trabalhar em roda, né? E na roda, todos podem participar ativamente e se estabelece uma outra forma. Ao invés de uma hierarquia, né, verticalizada, a gente promove a horizontalização, né, dos saberes, das trocas, a oportunidade de trocas culturais. Então, você muda até mesmo pela forma como você organiza uma sala de aula, né? E aí, na verdade, o que ocorre é que nessas definições aí de professor, aluno, nessa nossa reflexão, é que até o século XIX, né, o conhecimento ele era tido como algo pronto e acabado. Então, o professor realmente estudava muito, se dedicava muito aos estudos e depois ele ia para a sala de aula transmitir aquilo que ele havia estudado. Mas o que acontece no século XIX? As ciências, e todas elas, a começar pela ciência da medicina, enfim, a ciência descobre que, na verdade, o conhecimento está em constante evolução. E ela faz uma descoberta ainda mais interessante. Não só evolui, como se transforma. O conhecimento evolui e o conhecimento se transforma, ele se modifica. Isso significa o que para nós? Que verdades absolutas do século XIX, do século XVI, se a gente pensar no professor Teixeira, não são mais verdades absolutas no século XXI. Então tudo se transforma, tudo progride, tudo evolui. E é preciso, então, que a educação também se ressignifique, se transforme, né, para que a gente consiga estabelecer sentidos e significados para aqueles que estão frequentando as nossas aulas, né, as nossas atividades.